Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, teremos uma entrevista com o professor do Departamento de História da UFSM, Jorge Alceno Conrad, sobre a Comissão Nacional da Verdade e o Comitê Santamariense pelo Direito, pela Memória e pela Verdade. Com a informação sobre a verdade, que é um direito universal do cidadão, nós não podemos falar em democracia plena na sociedade brasileira. Uma reportagem sobre as denúncias de improbidade administrativa ao ex-reitor da UFSM, Paulo Sarquis. Bem, se nós não tivermos fundações, as outras universidades do mundo inteiro vão progredir, as nossas vão ficar para trás. Além de um perfil com a professora do Departamento de Ciências da Comunicação da UFSM e estudiosa nas questões que dizem respeito ao gênero, a professora Veneza Roncini. Eu não acho que eu consiga não ser militante às vezes. E como de costume, o comentário do professor Humberto Gabi Zanata. Com o objetivo de investigar os crimes e os abusos cometidos durante o período de 1946 até 1988, a presidente Dilma Rousseff instituiu, ainda no ano de 2012, a Comissão Nacional da Verdade. No que tange ao âmbito local, aqui em Santa Maria, foi criado o Comitê Santamariense pelo Direito, pela Memória e pela Verdade. Para falar um pouco sobre este assunto, o De Docente Entrevista é com o professor do Departamento de História da UFSM, o professor Jorge Conrad. Confira. A Comissão Nacional da Verdade foi criada pela presidente Dilma Rousseff em maio de 2012 para investigar os crimes cometidos no período de 1946 a 1988, com um enfoque especial aos crimes cometidos pela ditadura brasileira entre 1964 e 1985. Uma das frentes de atuação da Comissão da Verdade é também investigar os crimes cometidos dentro das universidades, como aposentadorias compulsórias, perseguições e expurgamentos, como se usava o termo na época. Em Santa Maria, para descentralizar os trabalhos, assim como já aconteceu em outras cidades, e para facilitar também a investigação, foi criado o Comitê Santamariense pelo Direito à Memória e à Verdade. E é com um dos representantes do comitê local, o professor do Departamento de História da UFSM, o professor Jorge Conrad, que nós conversamos hoje no De Docente Entrevista. Professor, uma primeira pergunta, eu queria que o senhor esclarecesse para quem está nos assistindo qual é o objetivo central da Comissão da Verdade e por onde ela atua, quais são os mecanismos, como é que funciona a investigação, a solicitação de documentos. Bom, o comitê ele não tem objetivo, como muitos tentam descaracterizá-lo, para que não avance o trabalho, de buscar a punição simples. Não, nós queremos buscar a verdade para que a memória desse passado, sobretudo, não se repita, não aconteça. Acontece que na busca da história do acontecido, nós temos implicações sim. Então a busca da documentação, e não é só ela, porque pessoas que podem prestar depoimentos, que vivenciaram, são testemunhas orais, e também a gente deve levar em conta isso como documento, para que se busque o esclarecimento de todos os fatos que envolvam a sociedade, e nesse caso especificamente as universidades. Nós sabemos que todas as universidades tiveram um serviço de informação que resultaram em processos, em demissões, em perseguições e até em prisões, como foi o caso também da UFSM. Sim. E aqui em Santa Maria, há um ano existe a comissão local, Sim. Comitê local. Eu gostaria que o senhor fizesse um relato, uma avaliação do que foi feito até agora e também as perspectivas do comitê especificamente local. Bom, o comitê, ele essencialmente é organizado por estudantes
de vários cursos da UFSM, sobretudo História, Direito, Arquivologia, quer dizer, aquelas áreas mais envolvidas nesse processo das comissões e do Comitê de Verdade em nível nacional, e realizou já eventos públicos, debates, né, com convidados de fora, além de apresentações públicas, né, e reflexões coletivas, como nós tivemos o ano passado na Praça Saldanha Marinho. Quer dizer, essas manifestações são momentos importantes de conscientização para a população, para que se justamente resgate a memória desse período. Então, a população precisa ser ganho para isso. Num país onde a memória precisa ser construída cotidianamente e revisada, a história ajuda, né, para a permanência dessa memória. Sem esclarecimento dos fatos, não há como você utilizar, inclusive, aquele jargão que nós temos, né, para que não se repita, para que nunca mais aconteça. Então, esse é o objetivo fundamental. Agora, também, né, um comitê como o nosso, ele busca a responsabilização, né, que não é só histórica, ela tem que, né, gerar algo. Nós discutimos muito, por exemplo, a questão da justiça de transição. Um país não se efetiva democraticamente se ele não completa o processo de justiça de transição. Isso não aconteceu no Brasil, não aconteceu, né, pela omissão da verdade, pelo apagamento de rastro do que aconteceu na ditadura. Tem crimes que são imprescritíveis, né, como a tortura, o desaparecimento, e nós queremos, né, que isso seja, né, no mínimo, resultado de consequências, né, de uma luta que a sociedade deve trazer para si. Não é na discussão sobre revanchismo que nós vamos, né, sobretudo, chegar ao bom termo disso. A sociedade brasileira precisa fortalecer sua democracia. Enquanto não tiver isso, como a informação sobre a verdade, que é um direito universal do cidadão, né, nós não podemos falar em democracia plena na sociedade brasileira. Professor, já que estamos falando sobre os expurgos das universidades, no final de 2012, a Comissão Nacional enviou um ofício às universidades cobrando que fossem investigados esses crimes, principalmente as perseguições, as aposentadorias compulsórias, inclusive para uma possibilidade de reparação desses servidores públicos que foram expulsos, destituídos dos seus cargos. Existe já um processo de apuração disso na UFSM? A reitoria já se manifestou? De conhecimento público nós não temos, né, de que isso tenha ocorrido alguma iniciativa para que cheguemos a isso. Eu, particularmente como pesquisador, né, desse período, professor de História do Brasil republicano, eu acho que isso seria um grande avanço para a nossa instituição. Na UFSM funcionou a assessoria especial do Serviço de Informações, junto ao prédio da reitoria, durante muitos anos, né, e esse era o órgão institucional que se ligava ao Serviço Nacional de Informações. Então, quando a ESE foi fechada, logo após a ditadura, eu até, coincidentemente, era estudante dessa instituição, no curso de História, nós reivindicamos, na época já, muitos anos antes de qualquer comitê, comissão de verdade, onde estão a documentação, e que o próprio reitor da época, publicamente, disse que não encontrou nada. Quer dizer, onde está essa documentação? O que foi feito ali durante esse período que nós não sabemos? Esse também é um direito à memória e à verdade da própria instituição. É preciso ultrapassar. Há muitas conversas, né, de que alguns foram treinados como funcionários da instituição, do Serviço Público Federal, para serviço de repressão. Isso é verdade? É uma denúncia muito grave que apareceu ao longo da história. Quem são os responsáveis por isso e quem são todos aqueles colegas que sofreram com a perseguição, além dos estudantes? Então, isso precisa ser resgatado. E talvez o primeiro passo seja a abertura dos arquivos da própria, se não instituição, do que funcionou dentro da instituição. Nós queremos saber para onde foram. Se estão com as Forças Armadas, como sempre se disse sobre isso, ocorreu isso, que haviam militares que lá trabalhavam e que transferiram esse material para fora. Se foi destruído, se não foi, nós precisamos saber disso.
além, obviamente, dos processos internos que são mais públicos, que geraram as demissões de alguns colegas ainda nos anos 60, sobretudo após o AI-5. A UFSM, assim como diversas outras universidades do país, também foi criminalizada durante o período da ditadura. O ex-professor Eduardo Rolim, inclusive, foi expulso da UFSM durante este período. Esse fato, dentre algumas outras questões, você confere nas próximas edições do programa, no quadro De Docente Perfil. A Justiça Federal condenou em primeira instância o ex-reitor da UFSM, Paulo Sarquis, devido a algumas acusações de improbidade administrativa durante a sua gestão. A reportagem do De Docente ouviu os dois lados desse processo que ainda está em andamento. O resultado você vai conferir agora. A decisão da Justiça saiu no dia 30 de janeiro, condenando Paulo Sarquis e Sérgio Limberger, ex-diretor do Centro de Processamento de Dados da UFSM, a devolverem 5,1 milhões de reais aos cofres públicos, além de multas de 100 mil e 50 mil reais, respectivamente. Segundo denúncia oferecida pelo Ministério Público, houve desvio de finalidade na aplicação de recursos públicos no convênio firmado entre o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, o INEP, e a UFSM. Bom, na realidade, se trata de um convênio firmado entre o INEP, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, e a UFSM para desenvolver uma espécie de software, né? Ou para desenvolver sistemas operacionais de uma maneira aberta, né? E para isso o INEP repassou à UFSM, em valores históricos, pouco mais de 4 milhões de reais, né? A Universidade Federal de Santa Maria, com base num permissivo legal, repassou a integralidade desse dinheiro à FATEC, né? E a FATEC, então, passou a desenvolver esse produto para a execução do convênio. O que se verificou ao final, e que ensejou a investigação por parte do Ministério Público, foi que não houve nenhum tipo de prestação de contas, embora a legislação exigisse, e o próprio convênio firmado pelo então reitor exigia expressamente a prestação de contas sobre a integralidade da aplicação da verba pública. A universidade limitou-se a apresentar ao INEP uma nota fiscal emitida pela FATEC de recebimento da totalidade do valor. O ex-reitor Paulo Sarquis alega que a prestação de contas foi feita sob as orientações do INEP e do Tribunal de Contas da União e que o serviço foi prestado com qualidade. A forma de prestação de conta que a universidade fez a pedido e orientação do INEP é um permissivo legal previsto nas instruções do próprio Tribunal de Contas da União. O serviço de qualidade foi prestado. Isso foi reconhecido em várias instâncias, nessa Câmara de Conciliação da Advocacia Geral da União, dentro do TCU, nos seus órgãos que analisaram os conteúdos e tal. Então, em todas essas partes, foi reconhecido que o serviço que recebido valia tanto ou mais do que foi pago pelo INEP. O Tribunal de Contas da União teria constatado também o uso irregular dos recursos na aquisição de equipamentos e objetos não relacionados ao projeto e no custeio de viagens, hospedagem e alimentação. A prestação de contas posteriormente encaminhada pela FATEC ao INEP, com o consentimento da Universidade Federal de Santa Maria, não guardava na sua quase totalidade, ou pelo menos em boa parte dela, nenhuma aderência, não havia vinculação com o objeto do convênio. Havia notas fiscais, inclusive, eu me recordo, e se referiam à compra de vinhos e aquisição de carnes, só para que se tenha uma ideia, né? Sarquis também dirige suas críticas à atuação do Ministério Público Federal, sugerindo que os procuradores que iniciaram as denúncias e hoje já estão afastados do processo teriam agido com o interesse de prejudicar seu grupo político na universidade. Eu depus em juízo e fiz denúncias muito fortes que deveriam ter merecido uma imediata investigação por parte do Ministério Público. A denúncia é contra os próprios componentes do Ministério Público, os dois jovens que agora pediram para sair de Santa Maria e que produziram todos esses documentos e processos que hoje ficam azucrinando a vida de quem teve um comportamento ilibado ao longo de todo o seu processo de gestão na universidade. Não falo só de mim, falo de todas as pessoas que estão sendo incomodadas com esses processos. A evidências muito forte de que isso tinha a ver com o interesse deles em influir, ou interesse conjugado com outros interesses internos, em influir nos resultados da eleição da universidade. Tudo isso se procedeu nas vésperas da eleição para a atual reitoria. A denúncia também citava a participação da FATEC no caso.
A fundação teria subcontratado empresas privadas para a tarefa, dentre elas a SIG, Soluções em Informática e Gestão, que tem professores e analistas de sistema da universidade como sócios. A FATEC volta a ser enquadrada em questões judiciais, reacendendo o debate sobre a participação das fundações de apoio nas universidades federais. Bem, se nós não tivermos fundações, as outras universidades do mundo inteiro vão progredir, as nossas vão ficar para trás. Qualquer país do mundo, a área científica é privilegiada, ela tem certas facilidades nessa questão da prestação de conta pela própria necessidade e agilidade que ela tem de fazer andar as suas pesquisas. Senão não anda as pesquisas. Eu acho que o grande problema foi o descumprimento da legislação, né? Não se trata de a fundação ser boa ou ruim na essência. Na realidade, se a legislação houvesse sido cumprida, se os princípios que regem a administração pública fossem cumpridos, se não houvesse essa confusão entre interesse público e interesse privado, não teria havido esse problema, como outros que têm acontecido no âmbito da Fundação de Apoio. A decisão da Justiça ainda permite que Sarkis recorra da condenação. Por isso, seguiremos acompanhando os desdobramentos deste julgamento através dos meios de comunicação da SEDUFSM. O dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. E para falar um pouco sobre as questões relativas ao feminismo e relativas também às questões de gênero, hoje, no D-Docente Perfil, conversaremos com a professora do Departamento de Ciências da Comunicação e também estudiosa no assunto, a professora Veneza Roncini. Confira! As relações de gênero, né, como outras relações de classe, relações étnicas, são permeadas por questões de poder, né? De uma hierarquia, de uma série de pressupostos que passa pelo uso do corpo, por uma estética, por um modo de comportamento, modo de pensar. E acho que, sobretudo, falando assim especificamente da mulher, né? Eu acho que é um ser que se define para o outro, né? E nunca para si. Essa é a principal, digamos assim, características das relações de opressão, né, pelas quais a mulher passa ao longo historicamente falando, né? Eu acho que as mulheres no Brasil, elas conquistaram coisas muito importantes. Eu acho que essa igualdade nas relações amorosas, eu acho que é um aspecto, pelo menos da classe média para cima, não é? O trabalho, eu acho que a mulher é cada vez mais independente, né? Com a sua autonomia econômica, financeira. Porém, eu acho que as mulheres no Brasil ainda têm uma coisa muito importante para conquistar, que é se desvincular um pouco dessa preocupação excessiva com aparência e com beleza. Eu acho que nós somos campeões de cirurgias plásticas. Eu acho inadmissível uma menina de 16, 17 anos colocar silicone, né? Aí as pessoas dizem, não, mas as meninas fazem isso porque elas querem ser felizes. Mas a pergunta é, por que quer ser feliz com silicone? Por que não pode ser feliz sem o silicone? Então, eu acho que nós mulheres temos uma luta aí pela frente, né? No que diz respeito a sermos aceitas porque somos seres humanos, mais do que por sermos bonitas, ou como se a qualidade da mulher tivesse que ser a beleza. Eu acho que a mulher é um ser que pode ter muitas qualidades, não é? E a beleza, eu acho que no momento é uma coisa que me preocupa, que eu acho que é um excesso de zelo em relação a isso. Eu não vejo nenhum problema em tirar a roupa, não é? Eu acho tirar a roupa... depende do modo, obviamente, como você tira a roupa, né? Então, na Europa você vê... O que eu acho que é o paradoxo do Brasil, né? Por exemplo, na Europa você vê pessoas fazendo topless na praia, né? Tá, e no Brasil... E lá eu acho que a relação deles com o corpo, eu acho que
os países protestantes, pelo menos, é muito mais, talvez muito mais conservadora que nós. Entretanto, lá eles podem tirar a roupa e fazer topless, as mulheres. E aqui, se uma mulher faz isso, ela é levada para a delegacia de polícia. E nós aqui no carnaval temos mulheres todas nuas, né? Eu não vejo problema com a nudez, né? Eu vejo problema com a pornografia. Eu não sou um membro do movimento feminista. Mas eu acho que da minha maneira eu milito, né? Até nunca me perguntei por que nunca entrei para o movimento feminista. Tem vários projetos que eu estou deixando para a velhice, né? Eu acho que na velhice eu terei tempo de me tornar militante. Por enquanto eu consigo ser só cientista, né? Mas eu acho que a melhor maneira de eu fazer isso, no caso, no momento, né? Obviamente que eu acho fantástica a militância, né? Todo tipo de militância, eu acho que é necessária. Porém, o modo como eu faço isso procurando ser coerente com o que eu penso, com o que eu faço, né? Como disse o Paulo Freire uma vez, que eu nunca mais esqueci, eu acho que foi em 1985, não adianta nada você ser socialista e pagar menos que o salário mínimo para o teu funcionário. Por exemplo, eu defendo que a mulher ela não precisa necessariamente fazer unha, tirar sobrancelha, né? Não que a mulher tenha que se descuidar com a sua aparência, não é isso, que eu acho que todo ser humano precisa cuidar de si, do corpo. Mas eu acho que a gente vive hoje, isso sempre existiu, mas hoje a opressão feminina passa por uma série de procedimentos, de rituais ligados ao corpo que são, para mim, que são verdadeiras torturas, né? Eu acho que tirar a cutícula é uma delas. Tá certo. No dia 21 de março, às 19 horas, na Praça Saldanha Marinho, o sindicato realiza o Cultura na Sedufisme, graças à La Vida, show Mulheres de Luta, em decorrência do Dia Internacional da Mulher, e tendo como referência o histórico de luta das mulheres. O dia 8 de março é um dia que representa a luta das mulheres por seus direitos, fazendo o enfrentamento à ordem imposta de desigualdades sociais e de disparidades econômicas. Essa edição do projeto traz músicas de protesto com temáticas políticas e sociais. Essas canções reivindicatórias foram eternizadas nas vozes de mulheres que são referências tanto em seus países de origem como em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. As músicas de Mercedes Sosa, Juan Baez e Violeta Parra serão interpretadas por Tiane Tâmbara, Daiane Diniz, Gisele Imaninho, Oristela Alves, Renato Miraí, Laura Guarani e Janu Hubert. A 55ª edição do Cultura na Sedufisme, graças à La Vida, show Mulheres de Luta, ocorrerá no dia 21 de março, às 19 horas, na Praça Saldanha Marinho. E, como sempre, a apresentação é aberta ao público. O 32º Congresso do Andes, que acontece de 4 a 9 de março no Rio de Janeiro, contou com cerca de 600 participantes, dentre eles a delegação da Sedufisme. Durante a plenária de abertura, foi lançada a edição número 51 da revista Universidade e Sociedade. Essa edição tem como título Crise, Políticas Públicas e Greve. O presidente da Sedufisme, Rondon de Castro, compõe a comissão coordenadora da revista. Além das discussões em grupo no Congresso, os docentes participaram da Marcha em Defesa da Educação Pública, juntamente com outras categorias, e do ato contra a privatização dos hospitais universitários. Ainda neste Congresso do Andes, que teve ampla participação docente, foram homologadas 5 seções sindicais da entidade. Agora, vamos ao comentário do professor Humberto Gabi Zanata. Um grupo expressivo de professores universitários brasileiros estamos reunidos em congresso para debater questões específicas da categoria, como o plano de carreira, recentemente aprovado, e que certamente continuará ainda a ser debatido para que se possam estabelecer mudanças
e para que, de uma certa forma, ele possa atender com melhor qualidade a pretensão dos docentes. Mas não só a pretensão do ponto de vista de uma busca de uma carreira digna, mas também que isso possa corresponder aos anseios da comunidade, que, aliás, é o que fazem os professores brasileiros, os universitários especialmente, quando também discutem a questão do reúne, que é a busca de uma expansão da universidade pública, mas não apenas por ser pública, mas que, em sendo pública, ela possa ser também uma universidade de qualidade. Que é isso que nós queremos, um país que possa melhorar a sua ciência, a sua tecnologia, o seu conhecimento e, desta forma, melhorar a qualidade da cidadania brasileira, para que nós não continuemos a ter uma cidadania que apenas seja um arremedo de cidadania, porque nós, de uma certa forma, porque o poder tem essas condições, espalha as suas migalhas. Nós não queremos migalhas, nós queremos uma expansão universitária de qualidade, e é por isso que os universitários, professores, discutem a sua carreira, que possa ser digna para um ensino público de qualidade, um ensino público que possa ser alavanca ao progresso de um Brasil que não apenas possa voltar-se para a sua elite, mas seja um progresso que dignifique o cidadão comum, que tenha uma dignidade na sua cidadania e que essa cidadania possa ser uma cidadania responsável para o cidadão comum e especialmente para aqueles que têm o poder, assim como tem o poder o universitário, o professor que discute, que de uma certa forma é quem ajuda a encaminhar a dignidade da cidadania brasileira. De docente, até a próxima, decente. O De Docente de hoje termina aqui, mas ele seguirá disponível para o acesso através dos sites da TV Santa Maria e da Sedufisme. Também convidamos você a visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas para o e-mail da Sedufisme. Obrigada pela audiência e até a próxima edição do programa De Docente.